Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas dessa vez, esse aqui é um quadro diferente no canal, um quadro que está se iniciando hoje, um quadro que não vai ter tanta frequência como os outros, porque é um vídeo que dá um pouco mais de trabalho, um pouco mais complexo, mas com um único intuito, de te ensinar quem Deus é, o Deus da Bíblia. Hoje eu quero te ajudar a você perceber mais de perto quem é o Deus que você e eu servimos, sabe? Uma coisa que eu tenho percebido, que Deus tem atentado no meu coração, é que se nós pararmos para pensar, muitos dos nossos problemas, eles são causados porque nós não conhecemos a Deus ainda. Por exemplo, vários problemas com vícios são causados pela crença, vamos supor, um vício em pornografia. É causado pela crença de que Deus ele não pode te apresentar a pessoa que ele já sabe que você vai passar a sua vida e vai compartilhar a sua vida com ela. Para você que não sabe, Deus está em Provérbios. A Bíblia diz que a esposa prudente, ela vem do Senhor, ela está nele. Outra coisa, outras crenças limitantes que nós temos também são causadas por isso, porque nós não conhecemos quem é Deus. Fato é, muitos dos nossos problemas são causados porque nós não temos uma clareza sobre quem é o nosso Deus, sobre o seu caráter. Tem muitas pessoas que acreditam num Deus distorcido, num Deus que pegam da Bíblia e simplesmente distorcem isso. Mas não é essa a nossa intenção aqui. A intenção é te dar uma clareza da forma mais simples, apesar de ser um assunto bem profundo e complexo, da forma mais simples possível, sabe? Essa série, Quem é o Deus da Bíblia, é uma série que, diferente da outra série que nós temos aqui no canal, que acontece toda semana, que é O que está escrito, aquela série é para poder te dar um ensinamento prático, com base na palavra, sim, pautado na Bíblia, e claro, por consequência você acaba entendendo quem Deus é. Mas hoje eu quero dedicar essa aula, que eu não sei quanto tempo que vai durar, sabe, mas creio que vai ser um tempinho, para que nós possamos entender o caráter do nosso Deus. Vai ser especificamente para isso, sabe? Não vai ser um direcionamento específico, sabe? A intenção é que você aprenda quem Deus é, para que assim, aquilo que você aprenda nas outras séries, por exemplo, nas pregações, na série que está escrito, você entenda o porquê de você estar fazendo isso. Porque é aquilo. O nosso foco aqui é te ensinar a estar mais perto do nosso Deus. Se nós entendemos aquilo que Ele gosta, quem Ele é, nós vamos ter muito mais facilidade de saber e de nos afastar daquilo que Ele não gosta. Porque o pecado, se você parar para pensar, é isso. É você fazer coisas que Deus desaprova. É você sair da posição que Ele te criou. Para você que não sabe, a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Qual é o alvo? O alvo é você ser parecido com Deus. E toda vez que você peca, é como se você estivesse dizendo para Deus, olha, eu sou tudo, mas menos igual a você. Você fala isso com as suas atitudes e palavras. É exatamente isso, entende? Mas como é que nós vamos saber o que é pecado ou não, se nós não paramos para entender de fato quem Deus é? E eu quero deixar bem claro, essa série não substitui o seu tempo devocional com Deus, ela não substitui aquilo que Deus ele pode te falar pessoalmente, sabe? Deus, ele se revela a cada um, pautado, claro, sempre na sua palavra. Se você conhece um Deus que não esteja parecido, que não seja com os princípios da palavra do Senhor, da Bíblia, não é o nosso Deus. Deus de verdade é o Deus que está na nossa palavra. E é por isso que o foco dessa série e o nome dessa série é esse. Quem é o Deus da Bíblia? E para que nós possamos começar sem mais delongas, hoje o tema que nós vamos começar essa série é o Deus que escolheu nos amar. O Deus que ama você. E por que nós vamos abordar isso? Porque um versículo que todo cristão conhece, eu tenho para mim, né, que a maioria das pessoas conhece, é João 3,16. Esse versículo, se você parar para perguntar para uma criança de 5 anos, ela é capaz de te dizer, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, esse é um versículo famoso, conhecido, um versículo que poderia ser até utilizado para poder resumir a Bíblia. Se você quiser resumir a Bíblia,
João 3,16 é perfeito, porque é justamente isso que se trata, aquilo que nós pregamos, as boas novas, é isso. Mas, quando eu paro para pensar em João 3,16, nós vamos entender que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos a primeira parte, porque Deus amou o mundo. Primeiro, nós temos que interpretar da forma correta. Deus ele não amou o mundo em si, ele amou as pessoas que estão no mundo, entende? Isso é uma coisa que nós chegamos por conclusão prática, né? Até porque as pessoas em si foi por quem ele morreu e ressuscitou, para que nós possamos nos relacionar com ele. Nenhum outro ser nessa terra é capaz de se relacionar com Deus da forma que o ser humano se relaciona, porque ele tem alma e espírito dados por Deus. Ou seja, agora, uma pergunta que não quer calar é, tá, eu entendi, Deus amou o mundo de tal maneira e fez esse ato de amor tremendo, mas por quê? Ele amou simplesmente do nada? E se você ler a Bíblia, você vai entender que não é bem assim, não é simplesmente do nada. Não que nós possamos codificar e entender o porquê completo desse amor, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que está muito limitada para o ser humano. Mas se nós entendermos quem é Deus, eu acredito que nós vamos chegar lá. E é um versículo na palavra do Senhor que vai nos dizer muito bem quem é Deus. O apóstolo João, em sua carta, ele vai dizer em 1 João capítulo 4, no versículo 7 ao 8, ele vai dizer o seguinte, e com subtítulo O Amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Grave isso. Deus é amor. O amor, muitas vezes, foi um sentimento muito complexo de se descrever por muito tempo, sabe? Vários poetas, poetisas, várias pessoas, escritores famosos, literatura, cientistas, várias pessoas ao longo de eras tentaram descrever o que é o amor. E até onde a ciência chegou, ela chegou numa definição de que o amor ele tem a ver com respostas fisiológicas do nosso corpo, respostas que estão ligadas à nossa psique, à nossa mente, mas se nós pararmos para pensar, isso não pode ser o amor completo, porque seres humanos, eles tentaram ao longo de várias eras descrever o que é o amor. Mas por que eles nunca conseguiram descrever de uma forma exata? Porque talvez a pergunta seja má. E você nunca vai conseguir uma resposta boa para uma pergunta ruim. O amor não se trata do quê? O amor se trata de quem? O amor é a verdadeira face do nosso Deus. Deus é o amor. Ah, mas se Deus é o amor, por que ele faz isso que ele faz no Antigo Testamento? Muitos questionam isso, né? Que acham que Deus, ele é um Deus que mudou do Antigo Testamento para o Novo. Que no Antigo Testamento ele castigava todo mundo, matava todo mundo, mas no Novo ele é peace and love, paz e amor. Mas nós vamos perceber que a imutabilidade é uma das características de Deus. E quando o apóstolo Paulo ele vai descrever o que é o amor, as características do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos entender que ele está falando de características que vão perdurar, que vão durar, que vão passar os milênios, mas vai continuar sendo assim. E aí nós olhamos para o amor e ele é colocado de uma forma imutável e nós vamos perceber, caramba, mas eu não sou assim. Eu mudo ao longo do tempo. Por mais que eu ame uma pessoa, nem todo dia eu acordo fazendo bem para ela, nem todo dia eu sou paciente, nem todo dia eu me importo mais com os interesses dela do que com o meu. E isso é uma verdade, o ser humano, ele nem todo dia acorda amando de fato aquela pessoa. Mas lá está. Por que isso acontece? Porque Deus, ele é o amor. E se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, ele compartilhou conosco a capacidade de amar. Só que a diferença entre nós e Deus é que Deus, ele é a fonte. Deus, ele não ama só, Deus é o amor. Enquanto nós somos seres que fomos programados por ele para também ter a capacidade de amar. Só que diferente de Deus, que é a fonte, nós precisamos dessa fonte. E aí está a nossa ligação e a nossa necessidade de se relacionar com ele. E aí está o que a Bíblia tantas vezes descreve como um rio de águas vivas. João,
Dessa vez não o apóstolo, mas João Batista, ele vai dizer: para que ele cresça é necessário que eu diminua. E isso é uma verdade na vida do cristão. Se nós não aprendemos todos os dias a nos diminuir para que ele venha nos encher, se nós estivermos cheios do nosso próprio eu, nós não vamos ter espaço para que o amor de Deus ele venha e nos complete. E assim nós vamos continuar nos sentindo vazios. E como é que eu cheguei a isso? Lendo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele descreveu o amor assim de uma forma assim sensacional. E essa vai ser a base daquilo que nós vamos estudar ao longo desse tempo que nós vamos passar juntos aqui. E o apóstolo Paulo, ele descreve o amor de uma forma complexa, mas ao mesmo tempo tão profunda e simplória, a ponto de qualquer pessoa poder entender. Se você quer entender o que é o amor, vá para a carta do apóstolo Paulo no capítulo 13. Você vai entender exatamente as características do amor, de uma pessoa que ama e de uma pessoa que não ama. E mais do que características de seres humanos, que, como eu já referi, esse amor do ser humano passa, e é por isso que nós precisamos de Deus, porque Ele é a nossa fonte, nós sempre vamos ter que buscar nele. O apóstolo Paulo ele vai estar descrevendo um amor que não passa, um amor perfeito, um amor perpétuo. E se nós olharmos aqui sobre o que é o amor, eu gostaria de focar aqui a partir do versículo 4, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E vamos só até aqui. Uma coisa interessante que toda pessoa que ouve isso aqui, ela vai normalmente concordar. Mas e colocar em prática? Você consegue fazer isso o tempo todo? E eu tenho certeza que não. E olha que eu me considero uma pessoa que, sim, eu quero aprender a amar as pessoas, cada vez mais eu peço a Deus para poder me ensinar a amar as pessoas como Ele mesmo amou. Só que, fato é, nós somos seres humanos. E devido à queda, a nossa escolha de não sermos parecidos com Ele lá no início, nós temos algo ainda dentro de nós, a nossa essência corrompida, que ainda nos impede de viver a plenitude desse amor. Mas graças ao sacrifício de Jesus Cristo, o perdão dos pecados através do seu sacrifício, agora nós somos reconciliados com Deus. Agora nós podemos nos relacionar com Deus. E agora é possível que nós possamos todos os dias buscar e nos diminuir para que Ele cresça em nós. E assim nós podemos amar plenamente como Ele ama. Agora que você entendeu que Deus é o amor, e agora que você conseguiu entender o que é o amor, agora eu te faço uma pergunta. No ser humano comum, muitas vezes nós não enxergamos essas características por mais que ele ame uma determinada pessoa. Isso é um fato. Nós nem sempre somos pacientes, somos bondosos, somos generosos, ou seja, nós não pensamos só no nosso próprio eu. Muitas vezes nós somos interesseiros, nós invejamos, né? Por mais que amemos. Só que, será que com Deus é assim? Se nós formos olhar a Bíblia, se Deus é o amor, o que é necessário que nós encontremos aqui em Deus, na sua palavra que Ele escolheu nos revelar? É necessário que nós encontremos essas características em cada uma das ações de Deus. E isso acontece na Bíblia? Sim, acontece. E eu quero ler com vocês a partir do princípio. Gênesis capítulo 1. E nós vamos perceber o seguinte, que Deus, Ele é o mesmo ao longo das eras. Deus, Ele não muda, como eu já disse, Ele é imutável. Não é que Ele começou a amar depois de Jesus Cristo ter vindo aqui. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. E isso é uma coisa muito importante você entender sobre o que é o amor, porque o amor se trata também de compartilhar. E agora que você entende o que é o amor, você consegue perceber também o porquê que Deus ele decidiu criar do nada a terra, a criação. Do nada Deus decidiu fazer isso. Por quê? Porque sim? Não. Porque Ele precisa? Também não. Mas porque essa é a essência do nosso Deus. Se Deus é amor, o amor se trata de compartilhar. E Deus sendo amor, nós vamos perceber que no ato da criação, nós podemos perceber já esse amor do nosso Deus. E fique tranquilo, nós não vamos ler Gênesis completo agora, tá? Deixando bem claro.
É só necessário que nós busquemos alguns pontos de partida para que assim você possa entender tudo da forma correta. Então, vamos para Gênesis capítulo 1, e a Bíblia vai dizer bem assim: no princípio, Deus criou céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. O amor é bom, o amor é bondoso. E fez separação entre luz e trevas. E nós vamos perceber que Deus ele vai vir numa sequência de criações aqui. Ele vai separar o firmamento, águas que são chuva, de águas que são o mar. Ele vai criar o céu material, ele vai criar o céu espiritual, ele vai separar dia de noite, ele vai separar aquilo que é porção seca da porção molhada. Ou seja, nós vamos perceber que Deus ele vai estabelecer governo, que Deus é um Deus que faz tudo com ordem. E isso é necessário para que haja amor também. E Deus, nós vamos perceber que no próprio ato da criação, nós vamos perceber a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Por que quando uma pessoa ela não está em Cristo, nós costumamos dizer: ah, essa pessoa está andando no caminho das trevas? Por quê? Porque sem Deus, a realidade dessa pessoa é essa. Trevas significa vazio, ausência de conhecimento, ausência de Deus. Deus não criou trevas, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que trevas já haviam, só que qual é a atitude natural de Deus? E aí está a outra característica do amor: preencher. Deus ele preenche, ele traz luz às trevas. E então nós vamos perceber que Deus ele vai criando várias coisas, e se nós formos em Gênesis 26, Deus ele vai criar o ápice da criação. E é por isso que o nome dessa mensagem é um Deus que não desiste de você. E isso é o principal de você entender. Um Deus que não desiste de você. E você vai entender ao longo da nossa explicação. Mas vamos para Gênesis 26. Olha só o que Deus vai dizer. E preste atenção, a Bíblia ela deve ser meditada, deve ser analisada. Cada versículo deve ser interpretado da forma correta. Porque a Bíblia ela não é um livro ignorante. E se nós pararmos para pensar que a Bíblia é a palavra do Senhor revelada ao ser humano, nós devemos entender que ela não é um livro comum. Nós devemos entender que nós devemos ter uma certa atenção a mais com esse livro na hora de estudá-lo. E então, Deus ele vai dizer o seguinte, no versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, ou em outras traduções, subjuguem-na. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui? Deus está passando governo para a sua criação, a capacidade de gerir. Ou seja, Deus está compartilhando com eles quem também Ele é, que Ele é um Deus de governo. E Deus, por ter feito o ser humano à sua imagem e semelhança, também compartilha isso conosco. Mais uma vez, amor. Ele não está pensando só em si próprio, ele está pensando no bem do ser humano. E então, nós vamos perceber que Deus ele vai fazendo tudo aqui perfeito. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus ainda disse: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, e que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã do sexto dia. Olha só que maravilhoso. Deus ele criou tudo de forma perfeita. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se nós somos a imagem e semelhança do Deus imortal, por que você está buscando ser perfeito à sua maneira? Acredite, o ser humano é imperfeito, porque a partir do momento que ele escolhe sair da posição
de imagem e semelhança de Deus, aí sim ele abandona a sua perfeição. Se você busca a perfeição, ela não está nos padrões de moda desse mundo, ela não está nos padrões dessa terra, ela está nos padrões de Deus, do Deus perfeito e imortal. Em Gênesis 2, nós vamos perceber que, porque Deus é o amor, ele nos deu a capacidade de amar. E se nós formos ler Gênesis capítulo 2, do versículo 8 a 9 e o versículo 15 e 17, nós vamos entender que Deus realmente deu a capacidade do ser humano a amar. Por quê? Porque ele deu o poder de decisão. Eu não vou usar a palavra livre-arbítrio, por mais que seja liberdade de escolha, aquilo que Deus está fazendo. Mas livre-arbítrio não é uma palavra bíblica, não é uma palavra que está na Bíblia. O conceito de livre-arbítrio está, mas liberdade de escolha fica muito melhor se nós formos analisar a Bíblia em si. Então, a partir do versículo 8, nós vamos perceber o seguinte: e o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem entende um pouco de Bíblia já sabe que muito da confusão que nós estamos hoje é por causa disso. Mas isso significa que Deus criou uma armadilha? Calma lá, nós vamos chegar lá. Então, Deus ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, para lá, vamos começar a pensar. Muitos questionam essa parte de Deus. Por que Deus ele haveria de colocar essa armadilha para nós? Se o ser humano, muitas vezes, eu já vi uma pessoa falando isso e é verdade. O ser humano, muitas vezes, ele é como uma criança pequena, sabe? Você fala para ela, olha, não faça, e é aí que ele faz. Deus ele está plantando uma armadilha para o ser humano? Não. Você tem que entender o seguinte, que amar significa você também ter a capacidade de escolher. Se você não tem a capacidade de escolher, você não tem a capacidade de amar. E amar não é ocultar. Amar é ensinar o caminho e você direcionar essa pessoa e dar liberdade a ela para que ela possa escolher fazer aquilo que é certo ou não. O ser humano já tinha aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, o ser humano já tinha liberdade de escolha. Ele já poderia escolher. E não é que Deus está privando o homem de conhecimento, não é isso. Porque tem pessoas que usam esse versículo e falam que Deus ele quer o ser humano na ignorância, e não é isso, pelo contrário. Deus disse desde o princípio, haja luz. Luz na Bíblia significa conhecimento. Quando a Bíblia diz que Deus ele criou uma árvore que daria conhecimento ao homem do bem e do mal, significa na parte de experiência, de experimentar. O homem, ele já conhecia aquilo que era bom. Ele já experimentava todos os dias a plenitude daquilo que era bom. Mas o homem não conhecia iniquidade, não conhecia pecado, não conhecia morte, vazio. Isso tudo estava fora daquilo que Deus havia planejado o ser humano. Porém, aquilo já existia. O ser humano ele tem escolhido pecar, ele tem escolhido sair da posição de imagem e semelhança de Deus. Só foi a chave que ele deu para que essas coisas ruins entrassem no mundo. Elas já existiam. E Deus, por nos amar e por querer que nós também tivéssemos a capacidade de amar, ele não poderia ocultar isso de nós. E com isso eu não estou colocando limites no nosso Deus. Eu estou te explicando conforme a Bíblia mesmo diz. Deus é um Deus que não nos vence nos prendendo. Tem muitas pessoas que têm essa percepção de Deus, que Deus ele é um Deus aprisionador. E não é isso. Deus é um Deus que quer o seu bem. E o maior bem que ele pode fazer para você é te trazer para perto dele, para que você possa se relacionar com esse amor e você possa ser abastecido por esse amor. Porém, Deus é um Deus de caráter, gente. Deus ele é um Deus todo-poderoso. Ele poderia simplesmente criar o ser humano e não dar a capacidade para ele de amar? Poderia. Ele poderia o fazer. Deus é Deus. Não há limites para ele.
Mas mesmo assim, mesmo podendo fazer, ele escolheu dar liberdade de escolha ao ser humano. Para quê? Para que ele pudesse entender o que é o amor e a capacidade que Deus está dando para ele de amar. Se você não tem a capacidade de escolher, você não tem a capacidade de amar. Se você não tem a capacidade de amar, você não é nada. E sendo nada, nós estamos vazios. E se nós continuarmos lendo Gênesis capítulo 2, do versículo 18, nós vamos perceber também que há outra prova que Deus é amor. Nós vamos perceber aqui que Deus ele vai dar a capacidade, mais uma vez, ao ser humano, dele ser parecido e dele entender quem Deus é propriamente falando. Porque se você parar para pensar, você vai ver que Deus, na hora de criar o ser humano, ele vai falar, façamos, compartilhar. Mas até então, até esse ponto da criação, Deus havia criado todo tipo de animal, todo tipo de ave, peixe, réptil, todo tipo de mamífero. Ele tinha criado, mas ele não tinha criado ainda um ser que seja semelhante ao ser humano. Ou seja, o ser humano, ele não tinha capacidade de dizer, façamos. Ele não tinha capacidade ainda de compartilhar. Ele é um Deus que nos ensina a sua perfeição através do seu caráter e nos deu a capacidade de viver plenamente o seu amor. E a prova disso é em Gênesis capítulo 18, onde o Senhor ele vai criar a mulher. E disse Deus o seguinte, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos esses seres vivos, esse seria o nome deles. E o homem deu nome a todos os animais domésticos e aves dos céus, e todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ou seja, o ser humano não tinha a capacidade ainda de dizer, façamos. Não tinha a capacidade ainda de entender o que é ser completo. Ele não tinha a capacidade ainda de entender, como Deus, o que é criar junto, o que é compartilhar a vida, o que é de fato viver. Porque uma vida sem amar não é viver, é apenas existir. E uma vida onde você ama, você compartilha. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tirou-lhe uma das costelas e fechou-a no lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse, esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada varoa, porque do varão foi tirada. E por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Duas coisas que nós podemos entender aqui. Deus é um Deus completo. E quando ele fala façamos, amar, compartilhar. Agora o ser humano ele pode entender o que é compartilhar, o que é amar. E também nós vamos perceber uma coisa, que o amor é puro. O ser humano ele não conhecia ainda o que é iniquidade, ele não conhecia ainda o que era maldade, propriamente falando. E por isso ele conseguia estar tranquilo do lado da sua esposa, mesmo estando nu. E essa nudez não é só uma nudez física, é uma nudez de pureza, sabe? É um estado de, lá está, comunhão tão puro, que nós perdemos isso com a maldade, através do pecado do ser humano. Mas no projeto inicial de Deus, no projeto principal de Deus, está isso. Está pureza, está justamente comunhão. E agora, para finalizar, o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, é bondoso, é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor nunca perece. E como é que eu percebo isso nas ações de Deus mais uma vez? Gênesis 3. Nós vamos estar lendo Gênesis 3 completo, com destaque aos versículos 14 e 19, onde nós vamos perceber que Deus é justo, ele corrige, e Provérbios 3, capítulo 12, vai dizer que o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai que quer bem a seu filho. E também em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 21, nós vamos perceber que Deus ele puniu o ser humano, e ele foi justo, o amor é justo, mas mesmo assim ele foi misericordioso, o amor é tardio em se irar.
E vamos ler então, Gênesis capítulo 3, e diz bem assim: Mas a serpente, a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha só a manipulação que está acontecendo aqui. A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dela. Ou seja, deu liberdade a eles escolherem. Só que a pena é clara. Toda escolha que nós fazemos tem uma consequência. E com essa escolha não é diferente. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas e elas falam: Ah, mas se eu vou ser punido, isso não é escolha. É sim, irmão. Porque se você parar para pensar, cada uma das nossas escolhas, desde levantar da cama ou não de manhã, desde ir trabalhar ou não, até as escolhas mais simples, desde as mais complexas, por exemplo, escolher a possibilidade de mudar de emprego, por exemplo, sempre haverá uma consequência. O problema é que a maioria das pessoas, elas não querem o poder de escolher, porque ter o poder de escolher significa também ser responsável, e as pessoas não querem responsabilidade, elas querem libertinagem, mas isso não faz parte do plano de Deus, isso não é amor. Amor traz consigo responsabilidade, um senso de justiça e verdade. E então a mulher disse à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Olha a mentira. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores. Lá está, Deus ele não proíbe ninguém de ter conhecimento. Era aquilo que eu estava falando. O que o ser humano não conhecia ainda, ele não sentia na pele o que era a maldade. Ou seja, e aqui nessa versão explica muito bem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Mas é uma coisa muito importante de nós notarmos aqui. Isso é uma mentira. É uma distorção da verdade. Porque afinal de contas, o ser humano não era já como Deus? Ele era. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma coisa que a sociedade, o inimigo luta o tempo todo para colocar uma mentira na sua mente é que você não é parecido com Deus. É de que não há possibilidade de você voltar para os caminhos de Deus. Mas acredite, Jesus Cristo já pagou a pena. Ele já pagou o preço de cada um dos nossos pecados. E graças a isso, nós podemos agora voltar a nos relacionar com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que te ama e te quer perto. Não deixe que o inimigo minta para você e fale: Ah, você ainda não é imagem e semelhança de Deus. Quando ele coloca para você, por exemplo, os padrões dessa sociedade de beleza, de uma beleza artificial, de uma falsa produtividade, mas que só tira de você a sua parte de verdade, que é vida e amor. E a Bíblia vai dizer o seguinte: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. E então os olhos de ambos se abriram para a maldade. E agora você vai perceber que quando o homem escolhe pecar, esse aqui é o primeiro pecado da humanidade, é a primeira vez que o homem deixa de ser imagem e semelhança de Deus. É quebrado duas conexões base. É quebrado a conexão que o ser humano tinha com Deus diariamente, e é quebrado a conexão que ele tem mais profunda com a sua esposa. E agora, graças à maldade, olha só o que vai acontecer. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Assim é o pecado. Quando nós pecamos, nós tendemos a tentar esconder, mas não dá para esconder de Deus. E ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Quebra de conexão com Deus. E entre as árvores do jardim se esconderam. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E essa pergunta aqui é muito importante você entender. Deus ele não está perguntando ao ser humano onde é que você está numa questão geográfica. Deus está perguntando para o ser humano o porquê de ele estar desconectado com ele pela primeira vez na história.
Deus está se perguntando, ele está, na realidade, reagindo a essa separação. Ele está falando, por que aquilo que eu criei para mim, que eu criei para se relacionar comigo, agora não está mais comigo, não está mais podendo se relacionar comigo da mesma forma de antes? Então o ser humano respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei e que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Ou seja, Deus, ele é tardio em se irar, ele é paciente, mas na Bíblia não está escrito em nenhum momento que Deus não se ira. Na Bíblia não está escrito em nenhum momento, apesar de Deus ser amor, que ele também não é fogo consumidor, com aqueles que brincam com seu nome. É isso uma coisa que agora nós quebramos um mito aqui, se você chegou até esse ponto. Você vai notar que Deus, ele é um Deus de relacionamento. É um Deus que não mudou ao longo das eras. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Ele não mudou. Ele continua amando o ser humano da mesma forma. E você vai perceber ao longo da história que Deus ainda vai poupar o ser humano da pena que deveria ser, na realidade, agora, naquele momento. O ser humano era para cair morto naquele momento. Porém, apesar de Deus livrar o ser humano, cobrir o pecado do ser humano, mesmo assim, há consequências para o pecado. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é como um pai que corrige o filho a quem ama e a quem quer bem. Então, o ser humano, Deus, ele não deixa o pecado impune. Porém, o ser humano não paga ainda tudo que ele deveria. Porque se ele pagasse, ali seria o fim da humanidade. E Deus ama você mais do que toda a criação. Mais do que tudo aquilo que ele criou, ele ama em específico você. E é por isso que o tema dessa mensagem é um Deus que não desiste de você. Esse é o caráter dele. Deus, o caráter dele é um caráter de fidelidade e amor. Enquanto o homem tem uma tendência a fazer o mal e a quebrar as suas promessas, Deus é um Deus de fidelidade e amor. E é por isso que o amor permanece. O amor, ele nunca será desfeito, porque o amor é Deus. Então Deus começa a descer a sentença. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, e com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, essa ordem foi para o Adão. Essa ordem foi para o homem, lá está. Deus, ele está responsabilizando o homem pelos seus atos, porque se você não for responsabilizado, você não vai entender o que é o amor. E o amor não significa ausência de justiça. Então, maldita é a terra por sua causa, e com fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo, e no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi tomado, porque você é pó, e ao pó você voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. E aqui no versículo 20 entra aquilo que eu falei. Deus é um Deus de amor. Ele não cobriu o pecado do ser humano só no sacrifício de Cristo. Ele cobriu o pecado do ser humano desde o princípio. Ele sacrificou a criação porque um animal ele teve que ser morto aqui. Ou seja, a partir da queda do ser humano, foi necessário que se oferecesse sacrifícios para expiação de pecados. Mas o sacrifício perfeito foi o sacrifício que Deus mesmo fez. E aí nós voltamos a João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o Filho dele, ele enviou a si mesmo, despido da sua glória, como cordeiro, enviou ao matadouro, enviou ele para que fosse o pecado da humanidade todo condenado dele. Por quê? Porque se o pecado da humanidade não fosse condenado nele e fosse condenado a qualquer outro ser humano, da semente adâmica, da semente do primeiro homem, ele não poderia ressuscitar. Porque a lei é essa. O pecado tem que ser punido com a morte. Porque senão, você não entende o que é o amor do Senhor. Porém, Deus ele não queria que o ser humano vivesse condenado pela morte. E graças a esse amor, ele enviou o seu Filho amado para que passasse por todas as dores e dificuldades que ele passou nessa terra, morresse naquela cruz, por amor a mim e a você, para pagar a dívida. E agora, aquela conexão que foi rompida por escolha do primeiro homem, agora, pelo último Adão, pelo Adão perfeito, agora, pelo seu sangue, agora nós podemos ter livre acesso ao Pai. Nós podemos voltar a ter essa conexão de amor, restaurada graças ao amor de Deus, sendo Ele o seu maior sacrifício. E agora nós podemos ter paz com Deus e ter paz com os homens. Eu quero que você entenda agora o seguinte, que Deus, Ele não mudou, Deus é imutável. O que nós podemos entender com o fim dessa aula, dessa explicação? Que Deus, Ele é amor. E se Deus é amor, Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Se Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele tem a capacidade de amar também. E para que Ele tivesse a capacidade de amar, nós precisamos de ter a capacidade também de escolher. E Deus ele deu a liberdade do ser humano escolher, amá-lo ou rejeitá-lo, mas com também a consequência de suas escolhas. Por quê? Porque é necessário que você possa ter as consequências das suas escolhas, para que assim você perceba que você precisa do amor de Deus, para que assim você perceba, não tem como existir sem decisões na realidade. Então, para que assim você pudesse amar de fato e viver esse amor e compartilhar esse amor, Deus criou o ser humano assim, com a capacidade de amar e de receber as suas escolhas. Nós entendemos que o sofrimento não faz parte dos planos de Deus originais para o ser humano. Nós vemos aqui, está em Gênesis, o plano de Deus era colocar o ser humano num jardim perfeito, onde tudo estava em harmonia e o ser humano estava em harmonia com Deus. Mas nós percebemos, através do primeiro homem, que nós muitas vezes causamos nossos próprios sofrimentos com as nossas escolhas. Porém, mesmo assim, o seu amor, o amor de Deus é fiel e é perfeito, ele não passa. E ele, por mais que permita que nós colhamos as escolhas das nossas decisões, mesmo assim, ele cobre os nossos pecados e nos dá a capacidade de voltar a nos conectarmos com Ele e a nos relacionarmos com Ele novamente para poder viver o seu amor completo e sermos completos com Ele. Outra coisa importante é nós entendermos o seguinte: talvez você que está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, você não acredite em Deus, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus acredita em você e Ele te ama. E por mais que você ainda não tenha aceitado Ele como seu Senhor e Salvador, por mais que você ainda não seja filho dele, porque só é filho de Deus aquele que aceita o sacrifício que Ele mesmo ofereceu através de Jesus Cristo, por mais que você ainda não tenha feito isso, eu acredito que Ele está batendo a porta do seu coração, porque está escrito em sua palavra. A Bíblia diz que Jesus Cristo bate a porta do seu coração. E se você abrir ela, Ele vai entrar e vai cear contigo, ou seja, vocês vão ter um relacionamento. Só que Deus, Ele é um Deus de amor. E por isso, Ele deu a capacidade de você de escolher. Você pode escolher rejeitá-lo ou não. Você pode escolher abrir a porta ou não. E Ele não vai invadir a sua vida. Mas posso te dar um conselho? Eu só fui completo depois de perceber esse amor. Eu só fui entender aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, do versículo 2 ao 3, que diz bem assim, que nós não podemos ser completos sem esse Deus. Eu só fui entender isso depois que eu passei na pele os sofrimentos. Eu só fui entender o seguinte, que ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios, ou seja, tenha até dons espirituais, tenha todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que dê os pobres tudo aquilo que possui e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, nada daquilo que eu posso fazer nessa terra, se não tiver o amor de Deus, vai passar, vai ficar no pó, assim como eu vou ficar, como meu corpo nessa terra vai ficar o pó. Nada do que eu fizer nessa terra, se eu não tiver o amor, de nada vai ter validade. Eu só fui entender isso depois de ter passado muito sofrimento, depois de ter sofrido muito com dependência emocional, de ter perdido a minha identidade pessoal. Eu só fui perceber isso depois de todo esse sofrimento ter acontecido por fruto de minhas escolhas, por fruto de eu não ter conhecido o Deus que eu estou tentando te explicar hoje. Por mais que não seja de uma forma perfeita, por mais que eu esteja falhando em conseguir explicar de uma forma clara, talvez, na minha simplicidade, eu estou tentando te explicar esse amor para que você não venha ter que passar pelo que eu passei, para que você possa aprender. Hoje, Deus te faz um convite de você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. A pergunta é, você vai escolher e vai deixar ele entrar ou você vai rejeitar? A escolha é sua. Mas se você quiser aceitar hoje, eu quero te oferecer a possibilidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz que ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho. Então, por isso, se você quer aceitar o amor de Deus hoje e quer viver esse amor, feche seus olhos e repita essa oração comigo, uma oração muito simples e rápida para que nós possamos terminar essa aula de quem é o nosso Deus. Senhor, meu Deus, nós reconhecemos, meu Pai, que nós precisamos de Ti como nosso único e suficiente Senhor, meu Pai. Nós precisamos desse amor. Escreve o nosso nome, meu Pai, por favor, no livro da vida, onde ninguém pode apagar, meu Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores e nós decidimos, meu Pai, não viver mais no pecado, mas viver em novidade de vida através do Teu amor. Nós te pedimos perdão, meu Pai, e escolhemos te servir hoje e para sempre. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos pela vitória. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, eu espero que tenha ficado de uma forma clara. Me perdoem pelo tamanho do vídeo, mas essas aulas, elas vão ser assim, meus irmãos, um pouco mais extensas, porque não dá para você falar de quem é Deus, talvez até dê, mas eu não consigo ainda ver uma forma melhor de fazer do que explicando dessa forma, extensa, talvez, mas profunda e clara. Eu espero que você tenha saído daqui esclarecido, que algumas crenças que você tinha de Deus possam ter sido quebradas hoje, e você possa perceber que Deus ele quer o seu bem, e quer que você receba o amor que Ele quer te oferecer hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe você, até a próxima mensagem. Essa mensagem vai acontecer, essa série de mensagens vai acontecer pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês eu me comprometo em estar ensinando a vocês quem é o nosso Deus, para que assim vocês possam se relacionar cada vez mais profundamente com esse Deus. Amém? Deus abençoe, até a próxima mensagem.